Apresentando o projeto de Users API, aqui estou com a minha aplicação que basicamente cadastra o usuário e autentica o usuário, além de retornar aqui uma lista de usuários que já ao iniciar o projeto já vai ser abastecido ali com 2 usuários padrões só para facilitar nos testes. Aqui é a pasta K8S com os manifestos do Kubernetes, com o config map, o secret com username e password, além da string do banco de dados, o deployment e o service. Aqui na camada de serviço é onde, ao cadastrar o usuário, se não der nenhum erro, ele vai publicar aqui no user created o evento com o ID, nome e o e-mail do usuário, aonde o notifications vai tratar isso com simulação de envio de e-mail. Além de o Dockerfile aqui do User API criado aqui. Aqui no catálogo API também é uma base daquele primeiro projeto que foi feito, onde tem aqui a inserção de jogos e o jogo controle, né? Imagine o que a gente vai usar aqui é exatamente esse inserção de jogos, aonde ao ser requisitado ele vai publicar uma ordem de pagamento para o order place. Quem está ouvindo isso aqui é a aplicação de Payment, a Payments API, que vai processar lá um pagamento e vai retornar uma ação, né? Então aqui ele só publica. Então aqui ele só publica. E aqui ele também fica ouvindo, aqui tem um consumer, que ele fica ouvindo o pagamento processado, que é o Payment Process, e quando esse processamento chegar aqui e ele for do status aprovado, ele vai inserir o jogo na biblioteca, que é na biblioteca do usuário, que é justamente esse método aqui. Então o catálogo vai fazer isso. Aqui está a pasta K8S com os manifestos, então aqui tem o deployment, o service, o config map e o secret. Também já tem jogos na base por padrão, só para facilitar a vida. Aqui está a classe de configuração aqui do Rabbit para fazer a conexão das filas e etc. Então tá tudo aqui, os eventos. E aqui tem as classes de evento com os padrões aqui só para facilitar. E os consumos aqui, que nesse caso aqui é só de pagamento processado. No Payment eu tenho aqui o consumo de ordem de pagamento, order placed, que é justamente quem fica ouvindo aquela ordem que vem lá do catálogo, e ao chegar esse evento, essa mensagem, ele processa a ordem de pagamento. Aí, então ele tem aqui um processar. Então aqui no processar ordem de pagamento, o que tem aqui é um handle que vai retornar aprovado ou reprovado, né? Se é aprovado, hora vai ser rejeitado. E ao ser executado isso aqui, publica o Payment Process, que também é o que o catálogo ouve lá, fica escutando e processa, inclui ou não o jogo na biblioteca. Então tá aqui a pasta K8S, config map, o deployment, o service e o secret, e o Dockerfile aqui também. O notification é quem fica responsável por gerenciar essas mensagens, essas filas. Então aqui tem o consumer de processar pagamento, que ele inicia aqui o Payment Processed, e ele que envia os e-mails, vamos dizer assim. Então quando o pagamento é aprovado, ele emite aqui um e-mail. Então simulei esse console write line aqui só para simular um envio de e-mail.
que o pagamento foi processado. Então, naquele fluxo onde a biblioteca, né, tenta, ela vai processar manda uma requisição para processar pagamento, o pagamento processa e retorna aprovado ou não. O notification também fica ouvindo esse retorno e adiciona aqui que a compra foi aprovada ou não, envia um e-mail aqui que a compra foi aprovada ou não. E no caso do usuário, que é aquele primeiro que a gente mostrou lá, ele ouve também esse retorno do user create e manda um e-mail de boas-vindas aqui. Então ele basicamente faz isso. Aqui está o Dockerfile dele. E aqui estão os manifestos aqui. Tem um config map. Ele tem um notifications, um deployment e também tem um security. Não configurei o serve para ele, porque como esse projeto aqui é um work serve, ele não é exposto, então não achei necessidade de criar, ele seria meio que inútil aqui. Mas basicamente está aqui. Aqui criei um projeto de orquestrador. Então ele basicamente tem um Docker Compose aqui, ele é só para fazer essa orquestração mesmo. Então essa orquestração aqui inicia um Rabbit. Então é ele quem inicia aquela imagem do Rabbit para todo o sistema de microservices funcionar, Então ele vai rodar aqui a imagem do Users API, do catálogo, do pagamento e do notification. Todos eles aqui já com seus caminhos relativos aqui por Dockerfile. Então tem um passo a passo lá de como executar isso no GitHub. Tem que estar todo mundo na mesma pasta, né? Então tem um passo aqui mostrando o funcionamento com Docker. Eu já clonei aqui todos os projetos. Então eu criei aqui todos eles, né? Clonei todos eles na mesma pasta. Acessando aqui a parte do orquestrador, dá um Docker Compose Up aqui. Ele vai subir todo mundo. Lembrando que ele primeiramente dá erro, né? Até o Rabbit subir. Mas depois ele conecta todo mundo. E aí fazendo um teste aqui. E aqui já é o usuário pela nova aplicação. Então eu vou fazer aqui um novo usuário. Aqui. Como eu tenho muito teste aqui na base, eu tenho que criar algo bem grande aqui. Então, teste 80. Então, teste80.com e aqui @t12678. Então, feito isso, eu vou criar o usuário. 5678A, tá? Vou criar o usuário. E aqui no meu Docker eu consigo ver aqui o e-mail. No Docker Desktop, tá aqui, ó, o orquestrador subiu todos eles aqui, ó. Aqui no Kubernetes, com tudo zerado, eu vou iniciar todos os serviços pelo orquestrador. Eu criei dentro do orquestrador, dentro da pasta K8s, uma pasta relacionada a cada serviço. Então tá aqui o catálogo API, os mesmos arquivos da aplicação lá, notifications, payment, Rabbit e Users API. Então, executando aqui o comando kubectl apply, eu coloquei aqui o "-r" para ele ler os subdiretórios e o "-f" para executar os arquivos. Então, fazendo, ele sobe todos e aí a gente consegue ver aqui, ó, todo mundo rodando aqui. Aqui pela linha de comando, os pods funcionando, aqui, ó, get pod funcionando. Eu vou expor aqui para a gente conseguir testar localmente e mostrar o funcionamento do serviço. Então aqui no PowerShell estou aqui abrindo, né, a ponte aqui para conseguir acessar externamente. Então, vou habilitar aqui a 501 para eu conseguir acessar externamente.
o Users API. Então ele está aqui rodando. Então tá aqui a exibição do swag aqui. Nós vamos fazer um teste e também vou exibir aqui o log do Notifications API. Tá aqui mostrando falha ao conectar o Rabbit inicialmente, porque ele demora um pouco para criar a imagem do Rabbit, enquanto essa aplicação fica tentando se conectar até que tenha a criação do Rabbit, a conexão do Rabbit. Então, simulando aqui uma criação, só para mostrar aqui que tem alguns usuários na base. Então, usuários testes aqui, ó. Usuário teste 2, usuário teste 1. Então, a gente vai criar aqui um usuário. Aqui, um usuário teste 3 com o e-mail usuário3@teste.com e a senha @1234567 tem que ter a regra lá ainda e tá, né, de caractere maiúsculo, caractere especial, minúsculo e 8 dígitos, então tem que respeitar. Então, executado no Notifications, tem que estar aqui o e-mail bem-vindo usuário teste 3. Eu configurei aqui, vou configurar aqui para a gente conseguir acessar o catálogo API e a gente fazer a simulação de aquisição de jogo na biblioteca. Então aqui eu mudo para 3. Então aqui eu estou com a minha API do catálogo, que é justamente essa aqui. Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso de um ID de usuário e um ID de jogo. Então eu vou pegar essas IDs ali do usuário API que a gente fez para testar. Aqui no meu Users API, eu estou aqui com o meu usuário 3 criado. Vou inserir um jogo aqui para ele. Então eu vou pegar aqui a ID do usuário, vou colocar aqui, isso aqui é um guide, né? E vou buscar aqui em jogo, qualquer jogo que eu já tenha na base, só para que eu possa testar. Então eu vou pegar aqui a ID do God of War, vou botar aqui no jogo. Então vamos ver qual vai ser o retorno lá no Notification. Se ele vai ser de jogo aqui, ó, eu fiz, ele deu compra aprovada com sucesso. Vamos refazer. Compra aprovada. Ah lá, compra não aprovada. Então é aleatório, né? Como a gente previu. Hora vai ser aprovada, hora não. Compra aprovada com sucesso. Então ele tá fazendo aquele processo de inserir, de mandar a notificação para o pagamento processa, e se for aprovado, se o pagamento for autorizado, ele aprova a compra. Então, olhando aqui, ó, o catálogo, ele faz o catálogo, ele recebe uma requisição para adicionar o jogo pela controle e ele publica o evento. O Payments API consome esse evento, processa o pagamento, e lá no Notification, que também consome o Payments Event, se for aprovado, envia um e-mail de confirmação de compra. Então, esse aqui seria o e-mail, compra aprovada com sucesso.